Olá, irmãs, graça e paz. É um prazer poder estar compartilhando essa devocional com vocês e que o Senhor fale ao coração de vocês como tem falado ao meu. O título da nossa devocional de hoje talvez fosse Nevoeiro. E eu quero começar lembrando assim, na nossa cultura, talvez mais forte em alguns lugares, mais forte em algumas famílias, talvez haja uma crença de que os nomes podem beneficiar, né, aquele que o recebe. Como assim? Eu já conheci pessoas, lembro que eu tive um aluno já adulto, e quando eu perguntei por que os pais tinham escolhido aquele nome para ele, porque era um nome muito diferente, ele falou assim que porque na cidade onde ele nasceu existia um homem muito próspero que tinha aquele nome. E os pais, então, haviam escolhido o nome daquele homem próspero para ser o nome dele. Certamente pensando que talvez o nome fosse favorecer a vida do filho. E se fosse pensar dessa maneira, eu diria que talvez o meu nome fosse, nesse momento, né? Talvez o meu nome fosse Mara, mas que eu queria mesmo é que meu nome fosse Joana. Mara, pensando na história de Noemi, registrada lá no livro de Ruth, e Joana, pensando no livro de Jó, né? Pensando na história de Jó. Porque o que eu quero falar hoje é sobre a soberania de Deus. E a soberania de Deus parecia que estava muito clara na concepção, no jeito de pensar de Jó, né? Quando ele diz, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Porém, na vida de Noemi, ela diz, por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? O conceito de soberania na vida de Jó, ele parecia que estava mais claro, mas na vida de Noemi estava meio que num nevoeiro, meio obscuro. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre o livro de Ruth, e confesso que só foi um pouquinho, só o começo, e eu achei umas coisas muito interessantes, porque se você começar a ler novamente o livro de Ruth, mas sob a perspectiva, com óculos, né, visando enxergar a soberania de Deus na vida dela, né, ali, a gente pode ver muitas coisas, mas certamente o que aconteceu com ela não seria diferente conosco, no sentido de que é mais fácil alguém que está fora enxergar o que acontece do que quem está dentro daquela própria situação, né? Eu quero compartilhar um texto que diz lá em Eclesiastes 11:5, que diz assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E no livro de Ruth, o primeiro versículo começa dizendo, na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Na época em que os juízes governavam. Eu quero lembrar aqui, os juízes governavam e pensar nisso como sendo as autoridades daquele momento,
que eles estavam sujeitos, e para pensarmos que Deus é soberano sobre as autoridades. Em Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Quando nos deparamos nos dias de hoje com autoridades sem escrúpulo, autoridade corrupta, ou, enfim, autoridades que nós desaprovamos, às vezes nós esquecemos que Deus é soberano sobre as autoridades, sejam elas boas ou não. Isso não isenta a responsabilidade do homem, mas não podemos esquecer disso, de que a soberania de Deus também está além, né, está acima, está sobre, né, essas autoridades humanas. Aí o versículo continua dizendo: houve fome na terra. E esse houve fome na terra nos mostra, nos leva a pensar sobre a soberania de Deus sobre a natureza. Estamos, às vezes, tão acostumados com o alimento, com ir ao mercado e buscar o que precisamos, que às vezes nos esquecemos que quem faz germinar a semente? Quem faz chover? Quem faz as estações, né, do ano? Quem faz com que brote, com que a árvore ou a planta floresça e dê seu fruto? Então, segundo a Crônica 7:13 diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos muito familiarizados com a segunda parte, mas a primeira parte do versículo diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ou seja, Deus é soberano sobre a natureza. É Ele que manda a chuva, é Ele que faz germinar, né, os vegetais. Então, quando ali diz que houve fome na terra, essa fome, esse acontecimento não estava à parte da soberania de Deus, né? Ele estava dentro, ele estava sujeito, estava dentro da soberania de Deus. E aí, continuando lendo, vemos mais uma coisa. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe. Um homem de Judá, né, que no caso era Elimeleque, foi morar por um tempo na terra de Moabe. A impressão que eu tenho quando eu leio esse versículo é de que Elimeleque, ele tinha planos de morar em Moabe, talvez por um tempo, um breve tempo. E assim como Elimeleque tinha planos, ele estava saindo dali por causa da fome, nós também temos muitos planos, nós também fazemos planos. E o que diz Provérbios 19:21? Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, precisamos lembrar que Deus é soberano sobre os projetos humanos, né? Nós fazemos planos, mas isso não isenta de Deus cumprir os propósitos dele, né? Os propósitos de Deus estão acima dos nossos planos. Tiago 4:13 diz: e agora, vós que dizeis,
hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. No entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Então, Tiago está nos lembrando que nós somos frágeis, que nós podemos planejar, mas o executar, até concluirmos aquilo que planejamos, isso está debaixo da soberania de Deus, né? Está sujeito, né, à soberania de Deus. E não só nós, planos pessoais, mas vamos colocar planos de gestores, planos de autoridades, não é mesmo? Está sujeito à soberania, está debaixo da soberania de Deus. Não isentando a responsabilidade do homem, mas debaixo da soberania de Deus. E depois o versículo continua dizendo, aliás, o texto lá de Ruth diz assim, no versículo 3, então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Uma das coisas mais difíceis para nós é lidar com a questão das perdas, né, das mortes. Mas o que diz o Salmo 39:5? Eis que mediste os meus dias a palmos, o tempo da minha vida é como que nada diante de ti. E Tiago 4,14 diz, que é a vossa vida, sois um vapor que aparece por um pouco, logo se desvanece. Deus é soberano sobre as nossas vidas. No Salmo 139:16 diz, teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todas as pessoas do planeta, de todas as pessoas, né, estão estão sob essa soberania de Deus, né? Não tem como se isentar, né? Nenhuma pessoa, por melhor que seja, por mais sábia, por mais inteligente, por mais recurso que tenha, né, pode acrescentar dias à sua vida, né? Sim, sabemos que a ciência permite algumas coisas, mas a sentença final é de Deus, né? Ou seja, aqueles minutos, aqueles dias só serão acrescentados se o Senhor permitir. E depois, lemos ainda lá no versículo, voltando aqui no versículo 3. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth. Eles se casaram com mulheres moabitas. Vamos lembrar que a soberania de Deus, ela também é sobre todos os povos, né? Todos os povos são conhecidos do Senhor e o propósito do Senhor, qual é, né? É que todos os povos o reconheçam a sua soberania. Diz lá Isaías 45:23, por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Diante de mim se dobrará todo o joelho. Então, Deus é soberano sobre todos os povos. Mas o que
O que podemos, então, pensar sobre essa soberania de Deus? É importante que na nossa vida nós estejamos atentos, assim, os nossos olhos estejam abertos para que a gente não pense que Deus perdeu o controle das coisas, perdeu o controle sobre situações da nossa vida ou perdeu o controle sobre situações do nosso país, do mundo, enfim. Não, ele não perde o controle, né? Nunca perdeu. E aí eu quero ler um versículo que está em Isaías 46, versículo 10. Sou eu quem anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. O que é difícil para nós é entendermos o porquê, né, Deus permite isso ou permite aquilo. Mas Deus também diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos, né, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Noemi não compreendia naquele momento o que Deus estava fazendo. E nós também às vezes não compreendemos, mas mesmo não compreendemos, precisamos descansar e confiar na soberania de Deus. Por quê? Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Deus é soberano, mas Ele é compassivo, Ele é misericordioso, não é mesmo? E aí em Atos diz, Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, somos dependentes de Deus, né? E precisamos reconhecer a sua soberania, né? Que Deus nos ajude a enxergarmos a soberania dele, a confiarmos de que tudo, seja qualquer situação, né? E eu estava vendo assim, quando a gente começa a ver as coisas no nível mundial, das coisas que acontecem, ou mesmo aqui no Brasil, a gente fica, como eu diria, assustado, porque pela perspectiva humana é como se, nossa, as coisas estão cada dia piores, cada dia mais complicadas, mais difíceis, né? Mas tudo está dentro, né? Nada foge ao propósito de Deus. E quando eu vi ali a história de Noemi, o começo do livro de Ruth e o final do livro de Ruth, aí você olha e fala assim, né? Tudo que se passou e você vê como Deus, como a soberania de Deus, né? O agir invisível de Deus esteve movendo, esteve contribuindo para o propósito de Deus. E isso também nós vemos no livro de Jó, não é mesmo? É impressionante quando Deus, lá no capítulo 37, mostra para Jó quem é ele, né? Que tudo está debaixo da sua soberania, do seu poder, tá? Que o Senhor, né, nos ajude a compreender e a confiar na sua soberania, no seu poder,
e que nós possamos estar fazendo a nossa parte, que é estarmos clamando a Ele, né? Porque a soberania não isenta as nossas responsabilidades, dos nossos atos, das nossas atitudes, de fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoe cada uma e que esse só foi só um pouquinho, que nós possamos estar mergulhando um pouco mais nesse estudo sobre os atributos de Deus, né? Sobre o caráter de Deus, que quanto mais estudamos sobre o caráter de Deus, vamos percebendo, vamos compreendendo melhor o que vivemos e como é o trabalhar de Deus. Deus abençoe cada uma.